Nós vamos aqui seguir com as dicas. Maria Rita já está conosco. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, aproveitando querida. também e amarrando, né, essas dicas de alimento espiritual que a gente sempre compartilha com os nossos telespectadores, olha que pano lindo, lindo que a Maria Rita trouxe pra gente, com a imagem, né, da cruz. Isso, do Ficou crucifixo, espetáculo. Parabéns, viu, Maria Rita? Uma peça de muito Obrigada. bom gosto, associando a arte, o patchwork, com a espiritualidade. Ficou lindo. Muito Pra gente legal. deixar na sala, no corredor, no quarto, num cantinho, né, de Cantinho oração. de oração, a porta da casa. Como a uma gata. pessoa Também, quiser, né? substituindo a guirlanda da casa, né, da fica porta. lindo, Coloca fica o pano. assim. Aham. Como é que você chegou nesse resultado? Como é que você montou? Então, esse aqui hoje que eu trouxe é uma técnica do patchwork que se chama log cabana. Log cabana. Ele é muito simples de fazer, desde que a gente entenda primeiro como ele é feito, como ele é montado. No mais, ele é costura reta, com o pezinho de máquina. Eu vou fazer uns pontinhos, vocês vão ver como é que vai fazer, como que eu vou costurar. Muito simples, muito fácil, até as iniciantes mesmo em costura vão poder fazer tranquilamente. Oba! E eu vi que você trouxe ali um desenho, né, um Isso, gráfico. eu fiz esse Muito esquema legal. também, eu vou deixar aqui disponível. E porque eu acho legal para quem for fazer também acompanhar no esquema. Sim. Eu acho que ele explica bem, assim, deixa bem claro pra gente o procedimento mesmo, como a gente consegue montar o panozinho, Bem o painel, legal, tá? Toda a explicação. Então, a gente parte, olha, do seguinte, eu trouxe aqui vários passos mesmo da montagem do painel, para que a gente entenda como é que ele foi feito, tá? Então, primeiramente, a gente faz, olha, a gente vai fazer, na verdade, 4 blocos. Ele é formado por 4 blocos. Certo. 2 blocos menores, 2 blocos maiores, aqui formando o pé do crucifixo, o pé da cruz, tá? Então, o que a gente tem que entender aqui é que essa técnica do log cabana, a característica dela é essa. Um lado a gente costura com tecidos coloridos, o outro lado com os tecidos claros. Normalmente os beges, os brancos, Os nudes, né? Como o cores pessoal fala. assim, tá? Para dar mesmo esse efeito bonito, olha, que a gente vê lá no painel depois de montado. Então, do centro para fora, a gente tem ali a concentração de tecidos escuros, né? As cores de escuras. um lado e aí vai os saindo, claros para o e outro. o claro, né? E aí consegue direitinho Então, esse formato. Para a gente conseguir costurar assim, a gente vai costurar em círculo, tá? Partindo de um miolinho, de um centrinho. Olha, aqui no caso do meu, eu fiz um quadradinho de 4x4. Tá tudo aqui no esquema montadinho, com os tamanhos e tudo marcado, isso não vai ter problema nenhum. Então, olha, para vocês entenderem, a gente começa por esse quadradinho aqui, tá? Então, para que ele fique assim, olha, os quadrados, eles têm que ficar como se um fosse o espelho do outro, tá? Para que ele dê essa impressão assim, dos coloridos centrais saindo para os claros. Então, um quadrado tem que ser o espelho do outro. Para que a gente obtenha essa informação, a gente vai ter que fazer o quê? Nesse lado, como eu falei que a gente vai costurar em círculos, no lado esquerdo do nosso painel, a gente começa a costurar no sentido anti-horário. Assim, então, na verdade, anti-horário, sentido contrário do relógio, tá? Então, vocês veem aqui que eu comecei, olha, pelo quadradinho central. Aí eu fiz um igualzinho aqui em amarelo, olha, o mesmo tamanhinho dele. Aí partindo desse, eu comecei a costurar as tiras no sentido anti-horário. Então depois dessa aqui eu costurei essa tira aqui amarela, olha, que pegou tanto esse quadrado quanto esse, certo? Então numa tira única. Aí depois desse, se eu tô no sentido anti-horário, a próxima tirinha que eu costurei foi essa aqui. Olha, eu estou indo para o sentido anti-horário, então eu costurei essa tirinha aqui. Aí quando eu for costurar agora, vocês vão entender o que eu estou falando. É mais para vocês entenderem como que eu montei, tá? Então eu fui assim, aí a próxima tirinha foi essa que eu costurei, a próxima essa, olha, juntando todas as tirinhas, fazendo a costura sempre no sentido anti-horário. Como eu falei que um é o espelho do outro,
Se nesse eu costurei no sentido anti-horário, esse aqui eu parti também do quadradinho de 4x4, só que eu costurei as tiras no sentido horário. Então, olha, do quadradinho central eu passei para esse aqui que eu repeti, só que daí o próximo que eu costurei foi esse, olha, que pegou tanto esse tecido quanto esse numa tira só. O próximo foi esse, o próximo esse, e eu fui assim, olha, eu tô no sentido do relógio, tá? Certo. Então, um eu costuro no sentido anti-horário, o outro no sentido horário. E isso que vai dar o espelho das duas peças. Olha, como a gente vê aqui já no tecido já costurado. Um é o espelho do outro. A mesma coisa a gente vai fazer nesses outros dois blocos que são maiores e que formam aqui uma parte da cruz, né? Uma parte mais comprida da cruz. Então, ao invés do quadradinho de 4x4, nessa parte mais comprida, eu coloquei uma tira central que é de 4x19. Tá no esquema, olha, aqui montadinho. Aqui dá pra ver direitinho. O que a gente acabou de falar, ó, de 4x4, isso. O de 3 centímetros, As né? tiras todas de 3 centímetros. E depois o maior de 5. Isso. E aqui você começou pelo 19x4. Isso, tá? Que vai Também fazer 3. essa parte maior da cruz. Olha, essa tira aqui da cruz, que é maior. Então, os blocos aqui laterais precisam ser maiores. Então, eu já parti de uma tira de 4x19. Perfeito. Dessa tira, olha, eu vou falar rapidinho para vocês verem como eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá. Olha, eu copiei a tira aqui, nessa tira amarela. Aí eu comecei a costurar as tiras, porque tá desse lado esquerdo, eu decidi que eu ia costurar todos pelo sentido anti-horário. Então eu fiz a mesma coisa que lá. Eu costurei esse, depois eu costurei esse, desculpe, o sentido anti-horário, né? Então eu vim assim, fui costurando as tiras assim. Aqui eu costurei no sentido horário, então eu parti da tira principal de 4x19 e comecei a costurar as tiras, ó, no sentido horário. A mesma coisa, fazendo então esses dois blocos serem espelho um do outro. Desses dois blocos, aqui no meio eu costuro a tira marrom que vai formar o crucifixo, olha. Então, para esse bloco vai ter uma tira marrom, para esse bloco eu vou colocar uma tira marrom aqui. A mesma coisa eu fiz nesses dois bloquinhos aqui de cima, olha, que eu já trouxe com as tiras costuradas. Então, eu vou unir os dois blocos daí, depois de já estarem com as tiras marrom, eu vou unir os dois blocos de cima, os dois blocos de baixo. Vou passar uma tira também do marrom, olha, fazendo esse lado da cruz, do crucifixo, olha. Juntando, então vamos dizer que essas duas partes já estão costuradas e prontas com a tira marrom aqui no meio. Então eu vou colocar aqui também uma tira marrom, unindo essa parte. Em cima também nos dois costurados, uma tira marrom. Vou unir as duas tiras e nós vamos ter o painel assim, olha, nesse estágio aqui de construção. Tá vendo? Com as tiras, olha, marrom já unidas e formando então o desenho da cruz, do crucifixo, tá? Então agora eu acho que eu vou costurar um pouquinho para que todo mundo veja como é simples a gente unir então as tirinhas de tecido e construir, partindo disso que a gente já sabe como ele foi feito, então agora é mais simples, fácil, né? É a parte divertida que é costurar. Só um pouquinho mais pra lá, tá bom? Ah, tá. Vamos lá. Pronto. Bom, então olha, eu trouxe já um quadradinho aqui que já tá começado. Tá? Já, diretora? Combinado. Maria Rita, o tempo desse bloco já acabou. Passa tão rápido, né? Nossa, ó, mas a Maria Rita vai continuar conosco no próximo bloco. Tá Vou bom. para mais um intervalo comercial. Voltando, a gente aqui literalmente coloca a mão na massa. E aí a gente vai, então, iniciar as costuras para você conseguir montar na sua casa esse painel lindo, 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 lindo de cruz. Continue conosco. Eu volto daqui a pouquinho.